Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implant Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implant Center Maison, 47 3326 6006. Olá! Olá! É um prazer estar aqui novamente em mais um programa Odonto Prime. Hoje nós vamos falar sobre os planejamentos em DSD, que é uma nova realidade dentro da odontologia, onde a gente pode projetar sorrisos como a gente faz um projeto arquitetônico, por exemplo. E vamos falar também dos produtos da Oral-B, como que a gente pode manter a nossa higienização em casa, os produtos que a gente pode estar utilizando, tudo que existe hoje no mercado. Vamos lá? Então, um pouquinho eu vou falar para vocês agora do DSD. Então, esse DSD ele veio para facilitar ainda mais a vida do dentista e possibilitar aí uma gama de vantagens para o paciente. Então, entre elas, a gente agora pode fazer um planejamento virtual e estético do caso do paciente com a interação dele. Facilita aí numa outra etapa na interação entre os profissionais envolvidos nesse tratamento, desde, por exemplo, ortodontista, técnicos de prótese ou então outras áreas. Então a gente consegue trabalhar na mesma linguagem e aí o que a gente acha hoje em dia mais fascinante é o impacto que a gente consegue criar com o paciente já logo aí na primeira ou na segunda consulta, para ele já poder visualizar isso, a sua simulação do sorriso, isso a gente consegue até fazer na primeira sessão, e aí numa segunda etapa a gente já consegue fazer um test drive do sorriso a partir do que a gente planejou, tá? Então como é que funciona? A gente atualmente faz esse tipo de planejamento no DSD no iPad. Então aí vocês sabem que acaba sendo uma tecnologia extremamente intuitiva, fácil de a gente aprender e mexer com ela. E aí então eu vou mostrar alguns passos que a gente segue para criar essa realidade lá no final. Então o DSD é baseado logicamente num protocolo fotográfico. Tem algumas fotos que vocês podem ver aí que a gente deixou essas imagens para que vocês possam entender como é que funciona. Então a gente faz uma foto do paciente com ele com o rosto todo, com a face toda e dele sorrindo. Então hoje em dia a gente faz essas fotos, hoje em dia pode ser feitas até pelo próprio iPad, então me dá uma resolução muito boa, uma agilidade muito grande, então assim, torna-se tudo muito rápido, tá? Uma mesma foto, na mesma posição que a gente orienta o paciente como é que ele tem que ficar, o posicionamento, para que as fotos fiquem aí semelhantes, então a gente consegue manipular essas imagens e calibrá-la no próprio iPad. Eu vou mostrar para vocês, porque imagina se eu estou com o meu paciente sentado na cadeira e eu peço para ele fazer a inclinação da cabeça 2 graus para a direita ou para a esquerda, é inviável isso. E aí no computador ou no iPad, por exemplo, é muito fácil fazer essa correção dessas imagens, tá? Então essa foto aqui é feita uma foto usando um afastador dos dentes e a gente vai fazer uma sobreposição dessas imagens, eu vou mostrar para vocês. E aí ainda em etapas posteriores a gente vai fazer uma foto ou da parte oclusal dos dentes, seria a parte onde o paciente morde. Pode ser feita essa foto ou então da própria boca do paciente, dependendo se ele tem uma boa abertura, ou então a gente faz uma foto do modelo de gesso. E aqui uma foto que é bacana, a gente vai mostrar essa aqui um pouquinho para vocês em outros programas, que seria uma foto que a gente diz que é de 12 graus, que a gente tira ela de cima, que a gente vai fazer um alinhamento da linha do sorriso com a linha do lábio inferior. Então existe uma diferença, se vocês perceberem em casa, o nosso lábio tem uma linha úmida do lábio, que tem ali uma pequena diferença de cor. Então a parte interna do lábio é um pouquinho mais avermelhada e a parte externa do lábio um pouquinho mais rosa. A gente vai tentar seguir essa linha e a gente vai ver como a gente consegue fazer melhorias no sorriso, tá? Então aqui a gente já fez a calibragem dessas fotos, a gente já conseguiu unir elas, a do paciente sorrindo com esse sorriso retraído, e a gente vai agora para determinações de alguns dados na parte estética. Então a gente fez uma calibragem aqui de um dente, a gente está chegando aqui numa proporção, e a gente percebe que essa paciente ela tem um dente mais longo do que largo. E aí, logicamente, então criou esses espaços, esses diastemas.
Então, dentro da estética, por exemplo, das determinações da parte estética, da odontologia estética, existe um percentual que deveria se seguir entre 75% a 85% de uma proporção. Que proporção seria essa? Comparando a altura e a largura desse dente. Então, se a gente fosse aqui, eu já fiz até um pouquinho mais largo, eu estou com 75. Imagina se eu fecho isso ali, esse dente dela fica ainda menor para ela, para a realidade dela, tá? Então, a gente fez agora aqui, as duas imagens são iguais, elas estão na mesma posição, logicamente só que talvez um pouquinho mais inclinadas. Então, de novo, a gente pode ver um pouquinho mais ampliado e um pouquinho melhor, que a gente tem aqui um afastamento maior, que até eu poderia, se fosse o caso, aumentar um pouquinho mais, mas aí vai de uma conversa com a paciente. A gente falou, 75 já estaria bom para a gente poder ter uma estética bem harmônica para ela. Se eu, às vezes, vou ampliar um pouquinho mais, às vezes ela vai ter que passar por procedimentos de cirurgia gengival e tal, para poder ampliar. E aí, como a gente comentou, é muito importante esse tipo de linguagem do DSD, porque facilita a interação com outros profissionais para entender onde é que a gente quer chegar, tá? Essa linha aqui que a gente seguiu, que é uma linha média, ela está coincidindo aqui com a paciente, mas nem sempre é assim. Às vezes, então, a gente fez aqui algumas medições na face dela, então a gente tem no lábio, bem uma dobrinha no lábio superior, que se chama o filtrum. Então ali é onde a gente determina um ponto de referência inicial para que seja o meio da face e, logicamente, depois vai seguindo com relação à fronte do paciente, a posição do nariz, para ver se coincide. E, que a gente comentou, coincide com a linha dos dentes. Então, nem sempre a linha média facial é a mesma que a linha média dos dentes. No caso dela, que a gente pode até dizer que coincidiu, tá? Mas então, também, eu sempre vou ter que corrigir, então vai ser quase que na maioria das vezes é necessário a colocação de aparelho para fazer essa correção? Não. Tem até um limite ali de 3 a 4 milímetros que torna-se imperceptível de uma certa forma para a gente, quando está conversando com uma pessoa, perceber que existe essa inclinação, tá? Então, na maioria dos casos, a gente tenta evitar porque é imperceptível, não precisa ser tão exato, tá? Numa próxima, a gente então vai fazer o quê? Vai incluir naquelas imagens que a gente criou. Então, por exemplo, eu quero um dente aqui que tenha 75% da sua proporção. Aí eu vou então criar essa régua aqui de guias de proporções de largura, que é uma régua de proporção de visualização. O que eu quero dizer com isso? Então, vista de frente, tá? Eu quero que esse dente apareça até essa linha, então a gente está vendo que tem uma linha aqui e a outra aqui, então eu incluí esse dente aqui no meio. Consequentemente, se eu criei essa proporção, eu estou ampliando essa régua aqui do jeito que eu quero, eu posso esticar ela aqui, eu posso ampliar. O pessoal em casa que tem um iPad ou esse tipo de equipamento sabe que a parte dele digital e de ampliar a foto é muito simples. Eu vou aumentar aqui um pouquinho e eu tenho uma proporção que eu quero agora desse dente e a gente percebe, opa, tá bacana, tá bem certo no alinhamento que eu quero. E aqui de novo, ó, então se eu fosse ser extremamente crítico, eu poderia dizer que esse dente aqui, o canino dela, teria que ser um pouquinho mais para dentro, tá? Então isso aqui é uma proporção de visualização, não uma proporção do tamanho do dente, porque logicamente, se eu olhar de lado aqui nesse dente, eu vou perceber que eu tenho um dente de uma largura maior, tá? Então, ó, o que vocês podem perceber, isso ficou bem mais nítido aqui. Olha a diferença de inclinação do canino aqui, se comparado com o outro. Quando a gente começa a ter parâmetros, fica mais fácil de visualizar as coisas. Que nem a gente comenta às vezes, até então era a gente olhar, tá feio ou tá bonito. Mas a gente não ia conseguir talvez apontar com tanto refinamento de detalhes o que a gente poderia melhorar para deixar ainda mais bonito, tá? Então, o que agora eu estou fazendo? Existem algumas possibilidades que a gente vai criar um sorriso para essa paciente, uma linha de sorriso. Então, nesse caso aqui, eu montei seguindo aqui a linha superior do lábio inferior dela, eu fiz uma linha aqui. Então, eu criei isso aqui com base na referência que ela está me dando com a foto do seu sorriso. Na sequência, o que eu fiz? Eu dupliquei essa imagem, essa linha. Então agora eu reposicionei. Então se a gente for pegar, eu estou com o mesmo formato de linha aqui, eu só trouxe para cima. Mas já começa a ficar muito mais fácil de entender se eu não tivesse nenhuma marcação ali. Então agora o que a gente faz? Vou, se for o caso, reposicionar alguma posição, mas a gente percebe, olha, a pontinha do premolar está encostando na linha, a pontinha do canino encosta, aqui também está encostando, do outro premolar também está encostando, dos centrais também está encostando. Então a gente vai agora então trabalhar nessas proporções aqui. Então eu percebo que esse dente, se comparado com esse, de novo,
o eixo de inclinação dele é totalmente diferente, a quantidade que eu tenho que mexer nele é diferente daqui. Se a gente for ver aqui, eu tenho um espaço maior do que na outra pontinha. Então são esses detalhes que eu consigo agora ter uma precisão muito maior, tá? Aí o que a gente comentou com vocês já em outros programas seria isso aqui, ó. Então aqui a gente criou um dente para ela baseado nas informações que ela me passou das suas características psicológicas. Aí a gente fez uma correlação com os formatos dos dentes e aí a gente vai fazer uma prova para essa paciente, vai fazer uma checagem para ver se ela vai ter que passar então por outros procedimentos para que a gente crie essa estética que a gente está querendo e que está apresentando para o paciente numa primeira consulta, tá? Então o que acontece aqui? Vamos tentar agora mostrar um pouquinho para vocês. Então, desconsiderando aqui o premolar, que a gente percebe que ele tem, pode ser aqui o mesmo formato, a gente vê o canino. Então todos eles aqui a gente fez todas as medidas de um lado e de uma certa forma, com essas ferramentas que a gente tem aqui do lado, eu dupliquei a imagem e inverti. Eu fiz um espelhamento dessa imagem. Então eu posso dizer que eles são relativamente todos eles harmônicos entre si. E aí a gente percebe que cada um a gente tem que lidar agora de maneira diferente. O que eu quero dizer com isso? O formato daquele se repete de uma certa forma aqui e a gente percebe que essa bordinha aqui em cima vai ficar sobre a gengiva. Então a gente vai orientar o nosso periodontista, olha, para seguir aquele formato, ou logicamente a paciente estiver de acordo, para seguir aquele formato, com aquela estética que você viu, tem que fazer aqui um pequeno procedimento gengival. Aí a gente vai fazer as medidas e vai mandar para o periodontista e falar, olha, naquela região, naquele ponto, você precisa tirar tantos milímetros, ou seja, a medida que for que a gente vai passar para ele. Aqui a gente vê isso, aqui na frente, na lateralzinha a gente também percebe isso, a pontinha lá, o formato aqui em cima. Então são coisas agora bem milimétricas, a gente vai no ponto, vai com exatidão onde que quer mexer. Como um projeto arquitetônico. Isso mesmo. Né? Então, assim, com a planta de um apartamento, de uma exatamente, casa. O princípio é bem esse, tá? De fazer um projeto antes de começar a fazer a execução, porque assim, é muito comum aí, para quem às vezes está em fase de tratamento ou na realidade, principalmente da odontologia mais antiga, que o projeto e a execução era a mesma fase. Sim. Vamos fazendo e vamos ver o que a gente consegue ir melhorando, e hoje em dia, não, a gente faz isso tudo antes, tá? E a mesma coisa... Mas, sim, não demora, né, Jean? Não, faz tudo isso na primeira e segunda consulta, né? Essa etapa aqui da simulação, a gente consegue fazer na primeira sessão. Então a gente vai lá, faz fotos para o paciente, joga no iPad, faz as montagens, conversa sobre o formato, tudo na primeira sessão. Então é tudo extremamente rápido. Isso, né? mesmo. Aí que a gente comentou, numa segunda etapa, e o paciente também já podendo interagir melhor com o tratamento, tem então a possibilidade de replicar isso aqui, em vez de serem em fotos, para a boca do paciente através de... Fazer uma simulação para fazer novas fotos e mostrar para o paciente como já vai ficar o seu tratamento. Na verdade é como se fosse um test drive. Isso. Tá? Aí aqui de novo, olha os detalhes que a gente sabe. Se eu for comparar esse dente com esse, eu vou mandar para o meu técnico agora para fazer o enceramento, que nem a Morgana comentou, para fazer o nosso test drive. Quanto é que eu quero que esse dente que a gente já tem como referência, eu quero que ele aumente tantos milímetros. Se eu mandar um modelo de gesso para o técnico e falar assim, aumente, feche o espaço, fica muito empírico para ele, ele não tem uma relação, ainda mais porque ele não tem o paciente na hora, ele vai aumentar ou vai tentar fechar o espaço na forma que ele tem, na maneira que ele está conseguindo trabalhar naquele momento. Dependendo do gosto dele, isso, né? Mesmo, e com medidas não. Então olha só como é importante, eu vou marcar aqui quanto que tem em milímetros e a gente vai mexer ali da melhor maneira. Aqui todos aqueles formatos de novo, esses formatos baseados aí nessa conversa prévia com o paciente das suas características do seu perfil. Então tem alguns formatos que a gente vai poder escolher, o oval, o triangular, o retangular e o mais quadrado. Aí então a gente fez agora uma simulação, tá? Nesse caso aqui, a gente não mexeu em nada na boca do paciente. Ele não passou por nada, não teve que fazer nenhum tipo de ajuste, isso é nenhum tipo de ainda preparo. Na primeira consulta, né? Isso mesmo. Nada, não foi feito nada, não foi mexido É tudo por nada. fotos, computador. Isso mesmo. Então a gente consegue agora ter já uma ideia bem interessante de um trabalho que a gente tem a possibilidade de realizar desde que a gente siga o nosso projeto. É como a gente vai fazer um projeto de uma casa, de um prédio, seja do que for, às vezes até de um móvel, tem que ter medidas para depois a pessoa que vai executar logicamente da melhor maneira. Então, só de passar o olho a gente já vê como a gente já consegue deixar em condições muito mais interessantes. E no final, a gente então faz aí uma apresentação para o paciente, aí com outras fotos, com mais ilustração, com vídeo, com música e tal, para que ele possa ainda se sentir mais bem
assessorado e atenda melhor a expectativa do que a gente está querendo passar e proporcionar para eles, tá? Então a gente tem aqui uma simulação do sorriso, de novo, toda ela feita digitalmente. Pessoal, essa é uma tendência que a gente tem encontrado hoje na odontologia, a gente tem aplicado aí, iniciado a aplicação dessa nova linguagem na nossa clínica e a gente tem tido aí bastante resultado, bastante resposta positiva, porque é mais fácil para o paciente entender, ele consegue já participar desde o início, ele já consegue se motivar com o seu tratamento. Claro, a pessoa já fica muito mais tranquila do que ela está esperando por vir, porque é sempre uma ansiedade, né? A pessoa sempre chega no consultório e fica naquela ansiedade de eu quero melhorar, mas e será que vai ficar bom? Será que eu vou gostar? Como será que vai ficar? E agora, tendo toda essa tecnologia para a gente utilizar, a pessoa já fica muito mais tranquila, ela já começa o tratamento muito mais relaxada, porque ela já sabe aonde a gente vai chegar. O que a gente gosta também de fazer hoje em dia, a gente terminando esses casos, a gente envia essas fotos para os pacientes, podem aí discutir com a família, conversar e tal, mostrar. A gente pode, de novo, fazer alterações. Eu vi, você me mandou um formato e tal, e eu queria corrigir a posição do meu dente. Dá tudo isso antes de começar a fazer a intervenção propriamente dita. Tá bom, pessoal? A gente vai para o intervalo comercial e volta em seguida.